Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada foi divulgado pelo IBGE o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que é uma espécie de prévia da inflação oficial, e ficou em 1,17% em novembro, maior variação para um mês de novembro desde 2002. E mais uma vez o vilão foi a gasolina, com alta de 6,61%. Fausto, às vezes a gente tem a impressão de ver uma reprise de filme, porque a cada índice, né, referente à inflação aqui no Brasil, é sempre um recorde, é sempre um índice maior do que o outro. Enfim, a inflação continua na sua escalada aqui no país. Glauco, como você diz, né, toda vez que a gente fala de inflação, toda vez que sai um índice, a gente vê normalmente a mesma coisa. Na verdade, a grande novidade dessa discussão agora, que apareceu nesse índice do IPCA 15, é que além do item gasolina, né, que já passou dos 40%, o etanol, que já passou dos 60% de aumento nos 12 meses, o que a gente está vendo é que a inflação ela transcendeu. Todos os grupos tiveram alta, apesar da limitação ter um peso menor esse mês, ou seja, ter subido um pouco menos, mas todos os índices, todos os outros grupos, de alguma forma, contribuíram para a alta da inflação. Isso é algo bastante preocupante, porque isso significa que o preço dos combustíveis, que está puxando a inflação como um todo, né, e os preços administrados, vamos lembrar sempre, né, combustível, energia elétrica, de alguma forma está influenciando o conjunto da economia, algo que a gente já vinha alertando antes e que, de alguma forma, a gente não está vendo nenhuma medida para, de fato, conter essa questão. A inflação já está passando da casa dos 10%, enfim, qualquer indicador que a gente vai pegando, um momento para cá ou um momento de lá, ela já superou a casa dos 2 dígitos. Esta é uma barreira que a gente chama de barreira psicológica, né, porque a própria economia ela vai se alterando a partir dessa percepção. O Banco Central continua com uma política única, que é basicamente a elevação de juros, e que a gente sabe como a inflação é uma inflação não é uma inflação de demanda, é uma inflação de preço, né, uma inflação de custos, pouco impacto acaba tendo, e que de alguma forma que a gente vai vendo aí mais uma vez a escalada inflacionária e corroendo o salário dos trabalhadores, reduzindo o poder de compra do cidadão comum, e que cada dia mais vai ficando mais complicado. Você não está vendo a mesma recuperação com relação aos salários, a renda do trabalhador médio vem caindo, corroído pela inflação, mas corroído também pela incapacidade de você angariar maior renda, uma economia que continua bastante desaquecida, ou seja, o cenário é um cenário bastante complicado. A gente vai chegando ao final do ano com um cenário inflacionário ruim e com um cenário econômico também bastante complicado, em especial com uma taxa de desemprego que está superando aí, batendo quase 14 milhões de pessoas. Agora, como você mencionou, Fausto, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro, né? De que forma isso? Talvez as pessoas mais novas não lembrem, né? Mas e nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos ali na primeira metade dos anos 90, pelo menos ali, uma inflação bastante elevada. De que forma isso pode acabar trazendo de volta essa cultura inflacionária? Quais são os riscos de uma possível indexação da economia novamente, Fausto? Igual, o que a gente está vendo é que conforme você tem alguns itens que são bastante significativos, né, e são itens que estão na composição dos custos, que é o caso principalmente de combustível, nós estamos falando aí não só da gasolina, mas do óleo diesel, num país como o Brasil, né, num tamanho tão grande quanto o Brasil, e que o transporte, quase todas as mercadorias é feito via rodoviária, ele tem um impacto bastante significativo. Em especial no transporte dos itens básicos, por exemplo, como alimentação. Você sempre vai ver que a nossa alimentação ela é sempre produzida muito longe dos grandes centros, e esse trânsito aí de chegada tem um custo bastante significativo de participação dos combustíveis. É inevitável, então, imaginar que, enfim, aquele comerciante, o transportador e etc., vai elevando o seu preço, uma vez que o seu custo vai aumentando. O que o Banco Central está apostando é que, ao aumentar a taxa de juros do jeito que ele está aumentando, ele vai esfriando cada vez mais a economia,
e vai fazendo com que dois movimentos aconteçam. O primeiro é que, de um lado, você vai impedindo ali, né, com esse esfriamento, que a chamada inflação de serviço seja repassada. Inflação de serviço é a cabeleireira, a manicure, enfim, quem faz a manutenção na sua casa, ou seja, as pessoas de fato ali que trabalham, o custo da mão de obra, não seja repassado do mesmo jeito. E o que a gente vai assistindo também é que os salários vão tendo mais dificuldade para conseguir a sua elevação salarial. E é o que a gente está vendo. Uma boa parte das negociações coletivas não estão conseguindo recompor nem mesmo a inflação. Essa é a intenção do Banco Central. Agora, isso é algo para se pensar, né? Quer dizer, a forma como você pensa a contenção da inflação é uma forma, novamente, arrochando o salário do trabalhador. Esse é o mecanismo que está posto. A busca, então, de não contaminação, a busca de segurar a inflação e o não repasse, passa pela incapacidade da população de continuar comprando, esfriando cada vez mais a economia. Essa é a proposta que está colocada aí. O que a gente vem insistindo é que só isso não vai dar conta, em especial porque, primeiro, as pessoas continuam perdendo poder de compra e os preços continuam aumentando. Mês a mês a gente vai vendo isso. E vai aumentando, basicamente, por conta da elevação de alguns preços que têm a ver diretamente com a política do Estado, tem a ver diretamente com controlados pelo governo, que é o caso da política de preços da Petrobras, e agora nós estamos vendo aí a questão do preço da energia elétrica. Esses dois custos, por mais que você comprima a inflação de serviço, ele vai, de certo modo, puxando todos os demais grupos e agora começa a contaminar a inflação como um todo, né? Todos os grupos diversos aí que compõem o índice. Isso é bastante preocupante. Os mais antigos vão se lembrar que a lógica era bem simples, você caminhava para a remarcação de preço a cada vez que o índice era publicado, ou seja, uma inflação puxava a outra. A sensação que se vai tendo é que os preços vão subindo e tudo precisa ser registrado e aumentado no mês seguinte. Esse é um dos grandes desafios quando a gente está lidando com uma inflação que supera a casa dos 2 dígitos e que, de alguma forma, vai indicando para o Brasil um caminho bastante complicado. A impressão que a gente tem é que o atual governo não tem muito proposta, de fato, para lidar com a situação de preços. A única que ele tem dado respostas bastante limitadas vis-à-vis o que a gente está vendo. O Banco Central vem aumentando já sucessivamente a taxa de juros e a inflação mensal continua em elevação. E a gente sabe que esse governo é afeito a remédios que não funcionam e no caso do aumento da taxa de juros por parte do Banco Central para tentar conter a inflação, é um remédio que não tem funcionado, até porque a natureza da inflação é outra, como você ressalta, Fausto, e os efeitos colaterais são terríveis no caso, porque o custo social para o brasileiro, de uma forma geral, é muito elevado. E o que se desenha hoje é um quadro de estagflação, quer dizer, com estagnação econômica mais inflação, que é um dos piores cenários para qualquer economia, Fausto? É difícil ainda falar, né, Glauco? Nós estamos assistindo nesse momento a retomada aí da questão da pandemia, né? O Brasil, e não só o Brasil, o mundo inteiro viveu um processo de encolhimento econômico puxado pela necessidade aí do isolamento social e a própria pandemia, né, e tudo que isso significou. O Brasil ficou bem longe de lidar bem com a pandemia, nós estamos saindo bastante atrasados da pandemia, mas esse processo de reabertura, ele puxa um crescimento automático. Como o Brasil também teve ano passado uma queda muito grande do PIB, a gente acaba assistindo efeitos estatísticos, ou seja, mesmo que o Brasil não cresça quase nada, estatisticamente apresenta um número positivo. Isso tende a acontecer, esses dois fenômenos tendem a acontecer agora, a gente vai ver números positivos do PIB, né, principalmente para 2021, em relação a 2020, e aí depois em relação à própria abertura. Agora está muito claro que o crescimento econômico para 2022 é um crescimento que já está comprometido. Nós estamos falando aí de taxas muito próximas a 0, meio, não chegando a 1% como expectativa do mercado como um todo. Isso significa que você está basicamente com a economia parada. A economia parada, de um lado, com a inflação comendo o rendimento da população, você cai num cenário muito complicado, né? Porque, de alguma forma, a perda de renda sucessiva vai levando cada vez menos as pessoas a consumirem. E aí, quanto menos as pessoas consomem, menos a economia tende a crescer. Isso é uma base simples de mercado. E esse vai ser um dificultador,
porque se a população não consome e os preços continuam subindo, você vai corroendo os salários, né? Você vai corroendo a capacidade de compra das pessoas e a economia vai decaindo cada vez mais. Esse é um fenômeno que a gente tenta evitar o tempo todo. Isso é o fenômeno da estagflação, ou seja, uma inflação que vai comendo rendimentos e, ao comer o rendimento, vai impedindo cada vez mais que a economia não cresça. E a economia não crescendo, de certo modo, vai retroalimentando esse processo. Ele vai invertendo aquilo que o Banco Central, por exemplo, acredita. Ele acredita que, a economia esfriando, a inflação vai ser contida. O que nós estamos vendo é que isso não tem sido uma realidade neste período. Vamos ver o que vai acontecer para o ano que vem. Esse fenômeno de estagflação está muito próximo e a gente ainda não consegue verificá-lo do ponto de vista numérico, né, do ponto de vista das taxas de crescimento. Mas tudo indica que, se não mudar nenhum tipo de ação em relação à questão dos preços, ano que vem a gente deve viver algo parecido com isso. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Uma ótima semana e até a próxima. Bom dia a todos novamente, Glauco, e boa semana a todos que me ouvem. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.